Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. No programa de hoje eu recebo Mara Gianetti, ela que tem uma carreira ligada à educação, trabalhou na Prefeitura de São Paulo, também em Guaianazes. Mara, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer, Eduardo, te rever e estar aqui podendo ter um bate-papo com você. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Mara. E falar um pouquinho de Prefeitura de São Paulo, de educação e a sua ligação com Guaianazes. Falou família Gianetti, falou Guaianazes, né, Uhum. Mara? Eu nasci em Guaianazes, eu vivi 60 anos em Guaianazes, né? Mas minha família, meu bisavô chegou em Guaianazes em 1860 e pouco, entendeu? Então, se estabeleceu lá. Através das olarias, empregou muita gente, se envolveu com toda a sociedade dali do local, do momento, e minha família, meu pai, meus tios, todo mundo foi criado ali e sempre vivendo em prol daquele bairro. E eu trabalhei 37 anos na prefeitura de São Paulo, em Guaianazes, para a comunidade de Guaianazes. Aliás, Guaianazes é o amor da minha vida, né. Infelizmente, aquele Guaianazes de antigamente não existe mais, mas a recordação e as minhas raízes estão lá. Lá eu me casei, lá eu criei minhas filhas, né, e eu tenho o maior carinho por aquele local e por aquela população tão sofrida que precisa muito do poder público para melhorar a condições de vida deles. É legal você falar isso porque assim, você faz parte de uma era romântica da nossa história, Isso, né? isso, Onde existia essa ligação das famílias i com os bairros, né? Por isso que eu isso, fiz questão de iniciar o programa isso. com essa pergunta, porque trabalhamos juntos em Guaianazes, né? E você fala de Guaianazes, todo mundo fala Mara, 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 É. diretora regional de educação. E aí você teve uma trajetória ligada à educação lá no bairro. Eu queria que você contasse um pouco, porque você tem várias histórias nesse sentido. É engraçado, né, que quando a gente vai envelhecendo, a gente vê que a gente faz parte de uma história mesmo, Um né, legado, né, um Mara? legado e um desenvolvimento. Então, eu nunca pensei em ser professora e nunca pensei em seguir a carreira do magistério. Eu fiz no ensino médio petroquímica, depois fiz vestibular, entrei na faculdade de engenharia, certo? Só que a minha irmã, eu venho de uma família de professores, minha tia, minha Uhum, irmã, e eu via minha irmã já trabalhando, tendo o dinheirinho dela, e eu dependia do meu pai para tudo. uhum. E aí, nos anos 70, estava aquela questão da demanda mal resolvida, muita necessidade de escolas, e aí, pela nova lei da educação, foi possível quem tinha o ensino, médio, que na época era o colegial, poderia migrar para uma escola de magistério, fazer 1 ano e ter o certificado de professor. Eu e uma amiga do bairro, a Beth, a gente procurou uma escola onde a gente se encaixou, só que eu já me interessei pela educação infantil, então aí eu fiz 2 anos de Tá. magistério. Quando eu terminei, eu já tinha prestado concurso na prefeitura de São Paulo, só não tinha adentrado, mas eu seria efetivada, né. Uhum. Então eu fui trabalhar na escola de educação infantil. A minha primeira escola foi lá no conjunto Prestes Maia, quando abriu o primeiro era parque infantil na época, Nossa. que é do conjunto Prestes Maia, que chama Tomás Galhardo hoje, né. Uhum. E chegamos lá, nós, professores novo, diretor novo e as crianças, sem mobiliário, sem nada, que a escola inaugurava, era tão necessária que depois que iam chegando as coisas, né. Aí eu peguei um amor naquele trabalho, né, daquela faixa etária, que na época ainda as crianças entravam na educação infantil, no parque infantil com 2 aninhos, né, com Uhum. 2 para 3 aninhos, e ficava até os 6 completos. Que eu me especializei naquilo, porque eu gostei daquela faixa Você se etária, identificou, me né? identifiquei. Aí eu falei: "Já que eu estou aqui, então agora eu vou estudar Uhum. para continuar". Tá, Eu dei aula mesmo para criança, durante 3 anos, depois eu já fui para cargo técnico. tá. Então às vezes eu falo assim que eu sou kardecista, né, e eu Uhum. acredito muito nessa questão de destino, de que você já vem com uma missão, né, porque aí eu já fui ser auxiliar de direção, depois eu já fui diretora, coordenadora, e assim, eu sempre fui, sou libriana, né,
E eu sempre fui pela justiça. E Uhum. eu queria fazer alguma coisa por aquelas crianças, né. Legal. Até que eu cheguei a supervisora também, né. Antes de ser supervisora, fui delegada de ensino, depois teve o concurso de supervisora, eu passei efetivo, e aí fui ser coordenadora de educação, que eu cuidava da região de Guaianazes, Lajeado e Cidade Tiradentes, né, na Toda prefeitura de aquela São Paulo. macro-região ali, né? É, que na época era a DREM 11, a Delegacia Regional de Educação 11, né. Hoje é a Coordenadoria de Educação de Guaianazes, né. Então, o que eu via, a necessidade ali, as crianças de Guaianazes são filhos de famílias desfavorecidas, na sua grande Uhum. maioria. As crianças que frequentam a escola pública, porque assim, quando eu estava, eram 13 diretorias de ensino, né? E nas reuniões eu era sempre o contraponto dos meus colegas, porque eles queriam pôr lei disso, lei daquilo, e eu falava, cada vez que vocês ingessam mais, menos eu posso agir na minha região. Uhum. Por quê? Porque todo mundo estava numa região de Itaquera para lá, aonde existe bolsão de pobreza, mas existe aquelas pessoas de classe média e até média Que alta, equilibram o que bairro, né? equilibram. Guaianazes não tem isso. É médio baixo, né? Guaianazes foi um local de famílias tradicionais e família quando começaram a vir os conjuntos habitacionais do entorno, o Uhum. que que ficou? Ali ficou uma referência do aluguel mais baixo, da condição de todo mundo que tem um nível de baixo nível social muito baixo. E a maioria das pessoas, você imagina, uma mãe sai da cidade de Tiradentes 5 horas da manhã, 4h30 da manhã para ir trabalhar no centro de São Paulo. Ela deixa essa criança. Quando ela volta de noite, ela chega 8 da noite, 9 horas, ela tem que fazer uma opção. Ou ela vai lavar, passar, fazer a comida para essa criança, ou ela vai cuidar dessa criança no sentido de ajudar em lição de casa. Então, o índice de aprendizagem daquelas crianças sempre foi ruim, era o pior da cidade, Uhum. certo? Só que o que tinha pouco na época, de pouco demais, né, que não era menos do que o necessário e do que sequer pudesse ser melhorado, a educação infantil, o atendimento em creche. Aí no governo Kassab, começou-se que iniciou isso no governo da Marta, já tinha, mas era com assistência social. Tá. Aí mudou a LDB em 96 e foi já só em 2002 que as creches migraram para a educação, passaram a Uhum. fazer parte da educação. E ser obrigatório que qualquer professor tivesse ensino superior em pedagogia para poder trabalhar com crianças. Correto, né? Exatamente. E nesse momento, eh, eu já fiz parte de uma, como é que chama? De um grupo de estudo da Secretaria de Educação. Tá. Eu era um dos membros, junto com a assistência social, tudo para ver como que faríamos essa transição, Uhum. né. E aí em 2005 eu volto, isso como supervisora. Tá. Aí em 2005 eu volto como coordenadora, né, do local, e aí a gente começa a trabalhar com as terceirizações da parcerias, né, na época era ainda convênios, que hoje são parcerias, que Uhum. evoluíram muito, né, para a criação de vagas através da sociedade civil. E aí Uma mudando o panorama, né, Mara? Mudando a visão, professor formado, coordenador pedagógico, diretor, a estrutura igual de uma escola direta. Qualificando ainda mais, né? O Qualificando, sistema, né, Mara? exatamente. Eu falei, a minha o funcionalismo público totalmente contra, porque Uhum. disse que estava terceirizando a educação, Sim. sabe, aquela É. coisa. E eu, como sempre ocupei cargo público, sempre falei isso, então eu não era muito uma pessoa muito grata para os professores não, né, porque Uhum. eles achavam, eu falava: "Gente, eu tô aqui para defender a criança". Mas alguém tem que mexer no sistema, né, Mara? Exatamente. E aí, que eu estava terceirizando tudo, então foi o Uhum. primeiro bairro da cidade que começou a desenvolver essa política com muita rapidez, né, e de colocar criança, foi a primeiro bairro da cidade, Cidade Tiradentes, que zerou a fila da creche já naquela Nossa, época. que É que legal. você zera, Uhum. né, depois se você fica 1 ano sem abrir nada, aquele negócio começa a andar de Isso, novo, né. é.
Os outros bairros não. E foi aí a minha parceria com o governo Kassab muito boa, Uhum. né, que Foi o embrião de tudo, né? os meus índices, levavam para a secretaria e para o prefeito, o resultado de uma coisa que era possível fazer. Sim, Só tinha que trabalhar, só né? tinha que porque é difícil. É um projeto, né, Então, quem qualificado, ia né? ver o local, que ia pôr a creche, quem ia ver. E outra, aí tinha aquele problema que as casas lá, toda a documentação é horrível. Uhum, A gente regularização chegou a fundiária. mudar portarias para poder conseguir fazer as creches, né? Só que as creches estão lá, ninguém desmanchou até Sim, hoje. é. Você está entendendo? E quando você lançou essa política para as crianças, de atendimento às crianças, o que que você lança junto? Foi uma criação de empregos diretos, de mais de Uhum, 2.000 empregos diretos de uma região, porque o professor é da região, a sim. cozinheira é da região, a tia que limpa a escola, É um projeto que contempla o bairro inteiro, né? contempla. E aí as professoras conseguiram até a faculdade, porque muito dessas meninas que começaram a trabalhar na creche de faxineira, de cozinheira, foram estudar, fazer pedagogia, que muitas foram minhas alunas na faculdade, Que legal, e hein? hoje são Ó. professoras, até professoras da rede, porque Uhum, começaram a ganhar um dinheirinho. sim. Então, proliferaram os salões de cabeleireiro, porque todo mundo quer arrumar o cabelo, quer arrumar a unha. Se você gera renda, o que que Uhum, acontece? Então, aquilo foi bom para todo é. mundo. E ninguém desmontou essa política lá. Ela existe até hoje, certo? Agora, nesse meio, tem gente boa e tem gente ruim, É. como em qualquer meio, né? O legal é que você trouxe uma realidade, Mara, Hum. que você conseguiu mudar a realidade de um bairro periférico, né? Periférico, porque aí o senhorzinho estava desempregado, abriu uma quitandinha ali, sabe? Uhum, Porque a creche parceira, ela consome também coisas, né, da região, né? sim. É um comércio local, Comércio aquece. local, ficou aquecido o comércio local. Um lugar que não tinha nada, em Goianás ainda é assim, tem uma creche parceira, É. entendeu? A cidade de Tiradentes, para quem não conhece, é a segunda maior comunidade do Brasil. Ela só perde para a Cidade de Deus no Rio, Isso, entendeu? Então, assim, tem muito. muita gente. E a necessidade, ela é extrema, Isso. né? Então, assim, isso sem contar que eu pulei uma parte da minha vida, que é esse o meu amor que eu deixo e é um legado que eu tenho lá. Aí eu já fui para o ano de 2005, mas eu fui para a diretoria de ensino em 93 como supervisora. Uhum, E eu era responsável pela demanda de educação infantil na região. Então, eu sentava com o Estado, com os conjuntos habitacionais. Muitas escolas da cidade de Tiradentes foram áreas indicadas por mim para construção de escola, porque a cidade de Tiradentes tinha uma falta de vaga imensa, falta de uhum. professores naquela época. Hoje não tem vaga para professor na cidade de Tiradentes. Sabia? Mas nós passamos uma época que ninguém queria ir trabalhar na cidade de É. Tiradentes, certo? Mudança, né? Cultural, né? Cultural. Então, assim, a gente desbravou aquilo É. lá, né? E com os líderes de bairro, né? Na época que tínhamos na cidade de Tiradentes, eles são muito politizados. Uhum. Muito mais do que Guaianás. Guaianás não é politizado. A cidade de Tiradentes é. Muitos núcleos que eles reivindicam as coisas, não é? E eu sempre transitei muito, até porque quem me precedeu foi meu primo, que era vereador, tinha sido vereador, né? Uhum. E ele era muito andarilho por Guaianazes, por Cidade de Tiradentes, né? Então o povo via meu nome, já identificava, Ah, sim, rola uma identificação, é muito fácil. né? E me ajudavam em muitas Sim. coisas, de tipo assim, roubaram no final de semana todos os computadores de uma escola que nós íamos inaugurar. No final de semana, ia inaugurar na segunda. Eu consegui os computadores todos de volta, Uhum. sabe? Uhum. Conversa com a comunidade, a senhora fique tranquila que vai devolver tudo para a senhora, entendeu? Então, assim, era um trabalho que ninguém podia fazer igual, É, porque você tinha que ter uma identificação com aquele sim. povo. E isso é o mais importante. E aí você, né, assim, pulando um pouquinho a parte da tua história, você chegou à subprefeitura de Guaianazes em Exatamente, 2012 exatamente. por essa identificação, né, Mara? E eu cheguei num contexto de administração diferente da que eu fazia parte, né? Uhum. De linha Ideológica, ideológica. Cheguei pelo meu currículo, tal, pela indicação, que é a e maneira certa, né, Mara? É por exatamente. mérito, né? E porque eu tinha, assim,
verdadeira loucura para ser, Uhum. porque eu achava que eu ia conseguir fazer o que eu fiz na educação de Guaianazes. Na educação de Guaianazes, eu zerei as matrículas de todos os anos, eu mudei, eu tirei o turno do meio, que é aquele turno da fome, ficaram 2 turnos, os módulos de EJA, né, o Uhum. CIEJA, então, assim, a gente o céu lajeado, que saiu na época que não sairia, mas eu levei para o prefeito Kassab a necessidade daquela comunidade. Eu precisava de ter outras escolas ali. Eu falei, então não precisa ser CEL, pode ser só as escolas para eu poder mudar a escola de 3 turnos daquela região. No fim, ele contemplou naquele terreno com um CEL que está lá até hoje funcionando para a Uhum. comunidade, né? Então, assim, eu conhecia todas as escolas, eu ia para todos os lugares, porque era a minha casa, Uhum. né? Era a minha casa. E eu começava a olhar, eu tinha muito problema. O prefeito que, o subprefeito que eu me dei muito bem, trabalhei em conjunto, saudoso, né? O doutor, nossa, perdi agora. A velhice faz isso, né? Dá uns brancos na gente, né? Mas assim, Velhice não, Mara, experiência. É porque experiência tem um acúmulo de trabalho aí é. no entorno. Doutor Estevão Galvão. Ah, o Estevão Galvão. Doutor Estevão foi uma Foi bênção em deputado. Guaianazes, foi deputado, um amigão, uma bênção que nós tivemos em Guaianazes, porque Uhum. aquele homem lutou muito ali por Guaianazes. E o que ele fazia? Ele passava na diretoria, Mara, vem comigo que eu vou levar você para ver. Eu aprendi o que era gabião, várias coisas com ele, Uhum. participava das reuniões, entendeu? Uhum. Então, quando ele saiu, aí nós entramos numa decadência de mudanças de subprefeito que vai É, cortando todo o trabalho, né? Só que eu achava, eu tinha o ideal de que se eu fosse subprefeita, eu conseguiria resolver o problema daquela sim. comunidade. É porque você mistura o lado da profissional, né, com o lado da moradora e Isso. tem aquela paixão, o saudosismo pelo bairro, né? E aí Exatamente. você senta naquela cadeira e você vê que aquela caneta às vezes não tá com tanta tinta assim, né, Não. Mara? Já começa dentro da própria subprefeitura, É. pelo próprio povo que está ali trabalhando. Não todos, toda regra tem Uhum. exceção, né? Mas existe ideologias, É. existe preguiça, existe falta de competência técnica, existe de tudo. Coisa que na educação, não puxando sardinha para o meu Uhum. lado, o pessoal é sempre muito técnico. É uma outra É linha, uma né? outra linha. Não existe essa história de eu sou do contra, então não vou fazer. Sim, Você está entendendo? é. Então é tudo muito técnico. Aí eu já encontrei essa barreira, mas eu como sempre fui uma pessoa que não deixei, como diria meu pai, a vaca deitar, eu ia para frente para tentar Uhum. fazer as mudanças, assim, aquilo que eu acreditava. Não consegui, Eduardo, mas Uhum. eu consegui fazer os contratos de varrição funcionarem. Eu comecei a observar que eu passava e via todos os bairros tinha aquele cesto de lixo no poste. Em Guianás não tinha um cesto de lixo na rua. Aí eu fui procurar saber, né? Fui na secretaria, falei com o adjunto, falei: "Escuta, por que como não? Isso está no contrato, Mara, pega o contrato". Às vezes é próprio desconhecimento do interno, né, como você mesmo disse, né. Aí foi, começaram a colocar aquele negócio no poste e tal, e aquelas coisas, né. Aí veio a primeira enchente, que encheu Guaianazes, que alagou de uma forma, nossa senhora, que foi em 2016, janeiro de 2016. Aí a gente conseguiu uma obra de emergência lá para aquela região do lajeado lá, né, do Uhum. fundo, e que eu depois, anos depois, ainda fui responder no Ministério Público, viu, por essa obra, entendeu? E assim, aí você começa a ver que ali você é inerte, você não É. tem poder de nada, entendeu? Que ali existe um grupo político que comanda a questão de o que vai primeiro, o que não vai, e a gente depende de As emendas, prioridades, né, emendas deles. parlamentares. Só que É, lá não tinha emenda parlamentar. é. Guaianás é um local, não é que nem aqui que a gente vê que nem eu hoje moro na Zona Oeste, a Lapa tem não sei quantas pessoas mandam dinheiro para Lapa. Uhum. Guaianás não tinha Não tinha isso. isso, não tinha tanto É, recurso. foi aí que eu me desiludi e É. vi que realmente aquilo não era
para mim, não tinha condição. Como que eu vou andar na rua? Os ambulantes, né? A gente conseguiu fazer a limpeza, tirar daqui a pouco aquela coisa e as pessoas precisando trabalhar, mas aí É. eles também metem os pés pelas mãos, não é? Uhum. E aí você vê que não tem jeito. Se você não tiver políticas públicas assertivas, com recursos para aquelas pessoas, para virem condições de arrumar emprego para todo mundo, você nunca vai mudar aquela Você não realidade. vai. A conta não vai fechar nunca, né, Mara? Não, E assim, você traz um retrato bacana de uma moradora do bairro. Quer dizer, você tem essa identificação. Então, assim, nós vemos dentro das subprefeituras subprefeitos que não têm ligação nenhum, nenhuma. Então, por não. isso que eu fiz questão de você contar da sua história de Guaianazes, não só pela sua história, mas pela sua competência. Então, e tem um outro detalhe, não te cortando, eu prometo que depois eu já paro com esse assunto, Não, fica mas assim, tranquilo. quando foi a questão das faixas para bicicleta? Ah, tá. Como que chamava mesmo? Tinha um nome específico, né, do programa. Aí toda a subprefeitura tinha que ter. Uhum, Eu falei, não, na minha não dá para ter. sim. As ruas lá, imagina você pegar um pedaço da Salvador Janete ou da Avenida Itaquera Guaianazes, Isso. certo? Saturnino Pereira para você pôr uma pista para andar de Na faixa, ciclofaixa. ciclofaixa. Mas como? É impossível. Hum. Não, não é impossível, gente. Eu chamo vocês para irem lá. O trânsito está caótico, né? Eu falei, aí foi quando colocaram no pedacinho da Radial Leste, né? Uhum. Lá perto do Céu Jambeiro, Isso, certo? exatamente ali. Mas lá em cima, eu falei, não tem condição, É. não tem condição. Então, assim, qualquer outra pessoa ia falar, não, tem que ter em todas Faz a subprefeitura. revelia, né? Eu falei, gente, é uma questão de Precisa lógica, ter critério, né? né? De lógica. O Todo- povo não tem onde andar, na calçada, e vai ter ciclofaixa. Você precisa ter critério para desenvolver um projeto para tornar ele viável, né? E fazer com que ele se torne uma realidade boa para a região. Porque não adianta você fazer um projeto e aí a pessoa sai, vem o outro, a primeira coisa que ele faz, ele vai tirar aquele projeto. É, Não, tem que ser coisas que continuem. E exatamente. Guaianazes sofre com isso, né? Cada subprefeito, a cada 4 anos vão mudando projetos. Então, você vê que nem uma coisa que foi super boa, eu fiquei feliz quando a gente ganhou, que ficava na frente da padaria lá, embora roubaram, fizeram 1000 coisas com aquele, como que chama aquele negócio que você põe o banco na rua, assim, Os parklet, né? os parklets. Foi Então, lindo lá no Salvador Janete. lindo, eu fiquei, nossa, feliz, né? Na minha gestão, aquilo, tal, tal. Fiz matéria na época Isso, pro site. começaram a roubar, né? Daqui a pouco chegou lá, outro subprefeito acabou a gestão, arrancou. Eu não sei nem onde está aquilo lá, que aquilo é um patrimônio público, E tem entendeu? locais aqui em São Paulo que usam Que tem até hoje. Até hoje. Você entendeu? Decoram, o negócio Isso, fica uma tem maravilha. até hoje. Aí outra coisa também que eu vi que tinha lá a praça de eventos, que foi construída Sim. na época do Doutor Estevão e tal. Isso, é. Foi super legal. Quantos eventos a gente não fez Nossa, ali e cobri tal? bastante evento ali. Aí daqui a pouco vão lá, fazem aquele grafite, sabe, que Descaracterizou tudo. descaracteriza o bairro. É. Tem um pessoal de grafite? Tem, mas tem outras pessoas. Uhum. Aí já na gestão de outras pessoas, que nem desse subprefeito mesmo, eu amo Guaianazes, lá o nosso não pôde ficar, porque arrancaram, era de concreto e roubaram. Nossa. Aí é complicado, né, Mara? Aí é Entendeu? difícil. Então, assim, aí na minha época, eu me desencantei com isso, que eu falei, eu não consigo fazer a diferença. E eu não posso ficar andando, encontrando as pessoas, me questionando, me pedindo as coisas e ficar enrolando as pessoas, entendeu? Então, eu vi que não tinha jeito. Enquanto não mudar, enquanto a gente não tiver um modelo político diferenciado, voto distrital, sabe? Todas essas situações mais politicamente corretas, assim, para as regiões menos favorecidas, não vai ter mudança. E eu te dou uma outra ideia que nós falávamos muito quando nós atuávamos na subprefeitura de Guaianazes, que é o fato do subprefeito ser eleito Exatamente. pelos moradores do bairro. Eu acho que ali mudaria muito esse intercâmbio, né, Mara? Podemos chamar de intercâmbio, né? Porque o cara mora no lugar e na trabalha em minha outro. época, quando eu fui indicada, né, fui nomeada, eu só não fui. Quem ficou descontente foram os petistas radicais, né? Mas o povo se viu identificado, né? Por saber que é uma moradora do bairro, tal, não sei o quê, né?
Porque até então era gente de fora que vinha, né? Depois tentaram, né, quando puseram o Chiquinho 90 também com o PSDB, mas também não deu certo, né? Não decola porque não É, tem identificação. é. E E, aí é tudo muito difícil nesse é. sentido. Mas assim, tudo que eu fiz, eu não me arrependo de nada. Que bom, isso é sentimento de dever cumprido, É, Mara. eu assim, eu sempre fui muito verdadeira com o povo de lá, eu sempre trabalhei muito em função daquele povo, né? Fico triste quando eu vejo as coisas que fazem com a região, no sentido de ignorarem, né, aquela população, que ela é Uhum. bem ignorada, né? Você vê quanto documento, mudar o nome da estação, porque a estação escrevia Guaianazes com Z. Uhum. Eu fui a pessoa que entrei no metrô falando na CBTM, mandei ofício, tal, expliquei, aí eles me responderam da primeira vez. Que eles não poderiam mudar naquele momento, porque teria que mudar o layout da cidade inteira. Mas que no próximo, tanto que eles mudaram, Isso. passou a ser com S. Eu falei, como que na escola a gente ensina a criança e depois você chega em Guaianazes, É. né? Com... Você sabe que eu tive uma demanda a respeito disso na época da TV Globo para explicar como é que era se era o correto era Z, se era com Isso, S, isso. e foi diante dessa polêmica aí. Isso, então. E essa polêmica foi por conta disso, porque quando mudou a estação para S, ficou todo mundo assim, porque É. tem gente que mora e escreve com Z, né? Uhum. Na escola, a criança aprende que é com S, né? Uhum. Que vem derivado da tribo Guaianás, papapá, papapá. Então, assim, mas eu me implicava com aquilo, porque o Sim. professor ensinava, então, enquanto bati naquilo, até que a gente conseguiu mudar, entendeu? Mas não é todo mundo que defende, né? Sim. E assim, Que veste a camisa do bairro, né, Mara? ficou lá, ficou uma terra meio que não tem uma identidade, né? É. Porque gente de todos os lados chegaram lá. É. Eu trouxe aqui outros convidados e nós falávamos muito sobre a identificação do moquense Eu ia com falar a Moca, eu Moca, ia falar né? Moca Então, hoje. assim, é muito legal. Eu não Muito. moro na Moca, mas eu acho muito legal essa identificação, né? Então, assim, os outros bairros também deveriam ter não só essa identificação, mas esse carinho, esse pertencimento pelo local onde eles moram, né? Então, isso é muito interessante, mas que vai morrendo com o tempo, né, Mara? E eu falava isso nas minhas aulas na faculdade para minhas alunas, porque elas criticavam muito, né? Não, porque aqui não sei o que. Eu falei, gente, a gente tem que criticar, mas dentro de casa. Uhum. Porque se nós mesmas começarmos a falar mal do nosso bairro, Uhum. Pronto. entendeu? Então, você tem que defender. E eu sempre É. defendia. O doutor Estevão que falava assim, gente, a Mara fala de Guaianazes como se ela estivesse falando de Nova York. Então eu falei, mas é. Aí hoje, depois de tudo, Uhum. depois que eu saí de lá, eu falo, gente, mas realmente, né? Eu tinha uma defesa de uma coisa que não dá para ter defesa, né? É. Porque assim, lá é muito. Tá muito aquém de uma cidade de São Paulo, né? Você lutou É. para levar políticas públicas para o bairro. O bairro, pelo que você contou, pela sua trajetória, eu conheço a sua trajetória, eu sei que você levou muito recurso. Agora, imagina se não existisse esse seu trabalho lá em Guaianazes, o quão atrasado estaria, entendeu? Então, A assim, própria para a diretoria de ensino, que são 13, são 2 prédios próprios, que foram próprio mesmo para construído para a diretoria de ensino. O primeiro foi Guaianazes. então, Porque como eu fui diretora da Emir Rodrigues de Abreu, eu sabia que uhum, aquele terreno que o Estado tinha pego era municipal. legal. E quando o Osmar, eu fui supervisora e o Osmar entrou lá, nós ficamos no Idêmia de Godoy, a diretoria ficou lá. Eu falei, gente, não, a gente tem que ficar aqui. Então fui eu que levei para ele a documentação, mostrei para ele, a gente foi atrás, foi o primeiro prédio inaugurar. E olha, veja só, pasme, na gestão do Pita ainda, que Nossa, foi um governo tumultuadíssimo, sim, mas a gente construiu, que não, é meu orgulho, ter uhum, aquele prédio ali, ser a sim, diretoria de ensino, prédio próprio e tal, e o outro é Tatuapé, que fica ali na Pucarana, que é semelhante, mas em tempo um pouco menor do que eu tenho em Guaianazes, né? uhum, Então tudo ali foi pensado com os engenheiros, como fazer a divisão, como
E você chegou a conhecer o Sim, prédio por cheguei a cobrir dentro. evento lá, muito Então, bacana. e até hoje está lá funcionando, Olha que legal. sabe? Então, isso são coisas de quem quer desenvolver a região, Sim, é. né? Porque os outros prédios, tirando o posto de saúde, né, que tem lá, mas tem outros que nem ainda são próprios também, todos os outros imóveis a subprefeitura era um local alugado. Isso que eu ia te falar agora, A né? subprefeitura, todas as coordenadorias são em lugares Alugados. alugados. E a maior parte das subprefeituras em São Paulo, Hum, elas são alugadas. então. Se E- você conseguisse ter um prédio próprio, você conseguiria enxugar um pouco mais a máquina, né? E colocar recursos para a população. Aí a conta fecha, né, Mara? Mas Fecha. nem todo lugar é Não, assim. e também é assim, né? Você vai para o interior, você, que nem Guaianazes é um local que é maior do que muita cidade de interior. Sim, Ó, maior do que Ferraz de Vasconcelos, é. por exemplo, né? Mas você chega, tem lá a pracinha, tem a prefeitura, tem tudo, né? Uhum. E esses bairros, e daqui da leste, existe um bairro mais desprovido do que Guaianazes? Não, não, IDH baixíssimo. Na época que nós trabalhávamos lá, IDH mínimo. Então, Entendeu? muito. E ainda se não tiver gente lá É, que lute, que sabe, que faça, que tente melhorar, aí a porque coisa a maioria complica. das pessoas que ocupam cargos de ponta em Guaianazes não são de lá. Aí é difícil. Mara, queria entrar num outro ponto com Uhum. você sobre Guarulhos. Hum. Hoje eu trabalho em Guarulhos, sou editor-chefe da Folha Metropolitana, cobri muitas matérias sobre a educação de Guarulhos e queria que você falasse um pouquinho como é que foi eu sei que teve um hiato aí, né? Teve, da meu tratamento, Para né? depois você ir para Guarulhos, mas lá você trabalhou com meu amigo Guti, que esteve aqui. É, o Guti é um amigão também. E assim, Guarulhos, eu acho tão interessante, né? Porque Guaianazes, Guarulhos, É. né? Tem um pouco a ver, assim, muito a ver. É, são duas tribos indígenas, né? Isso. E assim, para mim, eu conhecia Guarulhos de pensar assim, o aeroporto, Tá. né? Tanto que quando um amigo me ligou, eu estava na minha casa e falou: Mara, me manda seu currículo aí, depois eu te falo para que é. Que eu mandei meu currículo e depois ele me ligou e falou assim, no mesmo dia: você consegue estar aqui hoje, tipo, 1 hora da tarde? E meu marido estava acamado nessa época. Uhum. Aí eu falei assim: ai, Glaucio, 1 hora não dá, mas às 5 horas, mas mentira, é que eu fiquei com medo, Uhum. porque eu falei, como que eu vou chegar em Guarulhos? E aí 5 horas minha filha já estava em casa, já tinha chegado do serviço, né, do trabalho dela. Eu falei, aí eu liguei para ela, você vai comigo? Ela falou, vou. Falou, então você vem aqui na Secretaria da Fazenda, tal. Eu fui. Aí que foi a primeira entrevista que eu tive, que foi com o secretário da Fazenda da época e o Glaucio. E no dia seguinte, marcaram com o Guti, eu fui lá conversar com o Guti. O Guti precisava de uma pessoa que entendesse de orçamento público da educação, né, para ocupar o departamento de orçamento da Secretaria de Educação, que estavam no meio do ano do governo dele, né, em junho, e a aplicação não se aplicava. E o dinheiro da prefeitura, da educação, é vinculado. Você tem que Uhum. aplicar os 25%. É. E em 6 É meses lei, né? você não aplica, porque Uhum. isso dá inegibilidade para o prefeito, né? Uhum. Aí eu fui, e assim, você vê, eu falo pouco, né? Então eu sentei com. Mas você falou em projeto de educação, tem que falar Mara Gianetti. Então, aí eu falei assim, aí eu peguei e fui, conversei com o Guti, sentei. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu falei para ele, falei, nossa, como você, que na foto da campanha ele ainda tinha o cabelo assim, Uhum. falei assim, você é muito novo, desculpa, eu não vou te conseguir te chamar de senhor. Eu Uhum. falei para ele, né? Aí, então, tanto que eu sempre tratei ele de prefeito, né? Uhum. E muito novinho, né? Eu É. acho assim, e aí ele mas fez perguntas muito interessantes, tal. Eu falei. Ele falou, aí a primeira coisa que ele falou, olha, você sabe que o salário daqui é um salário que não é bom, né? Ele Uhum. falou. Mas se você quiser, tal. Eu falei, não, e eu também não tô aqui pelo salário. Eu Uhum. gosto do que eu É o faço, tá? projeto, né, É um Mara? projeto, Ainda mais tal. na área da educação, que é o É. teu expertise, né? E aí ele falou, aí ele pediu para eu ir na quarta-feira de novo para me apresentar para o secretário de educação, que era o vice-prefeito, porque ele me colocou lá, não foi o Tá. secretário que Uhum. escolheu, né? Então eu já cheguei meio assim, né?
Mas cheguei com todo o apoio dele, Legal. entendeu? Bacana. Só que quando eu cheguei, o primeiro dia que eu cheguei na secretaria, eu levei um tombo, eu caí, até rasguei minha calça jeans, que eu caí assim, porque eu olhei para cima, nem em São Paulo nós tínhamos um prédio daquele de Secretaria da Educação, Uhum. né? Um prédio super moderno, super, né? E eu já cheguei elogiando o prédio, que foi o PT que construiu. Uhum. Ainda o secretário da época falou: mas se soubesse quanto eles gastaram, eu falei: olha, gente, só para se construir uma obra pública, É. a gente já sabe que a pessoa tem competência, porque é muito difícil você Sim, fazer uma obra pública. Concorda exatamente. comigo? Não, com certeza. Uma burocracia. Exatamente. Aí eu falei: vocês têm que agradecer e ficar muito felizes, vocês estão muito bem instalados, tal, É. né? Sabe? Aí eu lembrei muito da minha avó, né? Que a minha avó é uma pessoa que é uma mentora, foi uma mentora na minha vida. Então, minha avó tinha costume de ter um ditado que ela falava assim: por fora, bela viola, por É. dentro, pão bolorento, Sim, já né? ouvi essa expressão já. Então, que aí comecei a trabalhar, eu vi, gente, era uma coisa assim muito retrógrada, muito. A Uhum. educação, nós já estávamos na LDB nova desde 2000, desde 1996, né, que é a nova LDB. Uhum. Nós estávamos no ano de 2017, eles estavam andando como se não tivesse tido nova LDB. Você acha que você voltou um pouquinho no tempo? Voltei. Tudo que eu já tinha feito nos anos 2000 em Guaianazes, eu tive que fazer lá. Então foi essa questão. As creches lá era convênio nos lugares horrorosos, sabe? Porões, convênio. Não Tá. era professor formado, imagina, isso já era lei em 96. Caramba. Olha que. Não era ainda, depois em 2013 teve o marco regulatório, então já Uhum. virou parceria, tem Tá. toda uma mudança de lei, né? Uhum. E ainda cheguei lá em junho, ninguém tinha recebido 6 meses sem receber a creche. Nossa. Era assim, Qualidade zero, o né? secretário que estava lá, ele achava assim, dívida do PT. Não, não é dívida do PT, é dívida da prefeitura, né? Uhum. Sim. Entendeu? Então você teve que pôr. Só que eu era do departamento orçamentário. Tá. Só por mim passava tudo. Então Sim. você via tudo que estava em descompasso ali, É. né? E aí, como a menina dos olhos, minha menina dos olhos sempre foi educação infantil, a primeira Uhum. coisa que eu peguei, que mesmo sendo no departamento orçamentário, veio para mim foram as parcerias, porque aí eu fui mudar toda a legislação, fui fazer novo credenciamento e fui destituir creches que não tinham condição de funcionar e colocar. Vamos arrumar a casa, Vamos né, arrumar a Mar? casa. Aí depois indo, e aí também sofremos com a troca de secretários, né? É. Então foi uma mesma coisa. Aí esse secretário que estava quando eu entrei em julho, ele saiu em setembro, Hum. né? Aí veio uma secretária, que é a Marli, que em dezembro saiu também. Aí veio o doutor Panóquia, que era o secretário da Fazenda, mudou, veio para a Educação. Aí depois dele veio o ZP, né? Que ficou, foi o que ficou mais um tempinho, mas aí veio o Alex Viterali. Tá. Foi com o Alex que eu fiz uma dupla muito boa e que a gente deu um avanço muito grande porque nas creches eu estava avançando. Uhum. Consegui avançar, construir prédio próprio e dar para a ONG, Tá. que é bem mais em Sim. conta, né? Aí, quando entrou o Zé Pé, ele mudou tudo de novo. Então, é um retrocesso. Só tem 2 creches lá que são próprio com a administração da ONG, Tá. né? E aí, quando o Alex entrou, a gente conseguiu fazer tudo. Aí, tirar o turno do meio, imagina, a gente conseguiu tirar o turno do meio em 2021, 22. Nossa. Que Você coisa, Mari. entendeu? Difícil falar isso de uma cidade grande como Guarulhos, né? Pujante, Que né? as crianças não tinham 800 horas de aula É. por ano, porque criança com 4 horas entrava 11 ou para a sala 11h30, depois quando fosse 2h30 já estava que teria sair e almoçou. Quantas horas ela tinha de aula? Né. É interessante você falar isso, porque assim, as pessoas não têm essa Não, dimensão, né? Não não, tem essa não. dimensão do que é. Fala, pô, é uma cidade grande e tal. Não, mas a cidade grande, ela ainda tem problemas, Sem. assim, que se você for parar para pensar, você, Os você céus enlouquece. também, os céus tinham um trabalho totalmente diferente, não era voltado para as crianças, entendeu? Ele era voltado mais para a comunidade do que para as crianças. E o intuito do céu é que as crianças ampliem o horário de permanência, né?
Então, foi outra coisa que a gente também conseguiu mudar lá. E a questão também maior que foi as entregas das obras, que o Guti fez todas as obras Uhum. paradas do PT, as escolas foram entregues, É. entendeu? E aprovamos a conta. Em 2017 foi o primeiro ano, o PT não aprovou nenhum ano de conta de prestação dos 25%. Em 2017 a gente já aprovou as contas. Para mim isso foi uma glória muito grande É e, um assim, marco, né? um marco e, assim, Guarulhos passou a ficar no meu coração, né, Hum. gosto muito de lá, gosto muito do Guti, né. Mas a bagagem que você teve em Guaianazes e cidade de Tiradentes te ajudou muito em Guarulhos, né? Muito, porque eu repeti o único diferencial é que lá eu estava sozinha, né. É. Então é uma luta você convencer as pessoas: "Ah, mas aqui sempre foi assim". Gente, mas está errado. Uhum. Lá eles gestavam a educação com com as portarias da cidade. Eles não sabem que a educação é regida por lei federal, é de É. cima para baixo. O ruim do poder público, né, é exatamente esse termo. "Ai, aqui sempre foi Foi assim". assim. E não, e pior que eles achavam assim, que as escolas deles eram as melhores, É. né, tudo são boas. Tem um pessoal muito bom. Mas precisa melhorar, né? Mas eu não posso me comparar, que nem eu falei: "Gente, vocês não podem olhar para quem é menor que vocês. Aqui a única referência que vocês podem ter é São Paulo, É. que é maior, Uhum. né, e procurar seguir, caminhar, É. olhar para o estado também". É. Porque sempre existe essa briga entre PT e PSDB, então eles Isso. eram apartados, né, É. 16 anos essa prefeitura ficou na mão do É, PT. a política ela vai travando, né, e as pessoas vão ficando naquela polarização, e a coisa não Não desenvolve, não desenvolve. cresce. Educação é universal, gente. É, e é a matriz de tudo, né, saúde e educação é Mas é uma cidade que tem muito potencial, sabe, tem muita gente boa. E o que eu descobri, por que que eu fiquei mais empolgada em trabalhar e queria porque eu queria fazer as mudanças? Porque eu descobri que Guarulhos é uma Guaianazes, porque uhum, as escolas lá, criança que frequenta as escolas municipais são as crianças da periferia. é, Guarulhos tem muita escola particular uhum, e tem muita gente de posses. sim, Então, quem que frequenta as nossas escolas? Você vai lá, é igualzinho você tá andando lá no Lajeado, a uhum, periferia, você é, andou por lá, você sabe sim, como é. é, Não é aquele centro de Guarulhos ali, uhum. né. Então é uma população carente que precisa muito das políticas É, nós públicas. falamos assim, Guarulhos é da ponte pra lá ou da ponte pra cá? Isso, Porque a da ponte pra cá é a Guarulhos do Bosque Maia, é a isso, Guarulhos dos grandes centros, isso, dos prédios bonitos, do Shopping Maia. isso. Agora, a galera da ponte pra cá é a do Bom Sucesso, do Pimentas, que pega essa parte aí, que lembra Guaianazes. Pimentas me lembra muito Cidade Tiradentes. É, exatamente. É um Quando comparativo Quando é bem. calor, lá é um calor sufocante, igual a cidade de Tiradentes, Sim, né. é, E quando chove, começa a chover primeiro lá também, porque também está exatamente. bem encostado ali em São Paulo, né. É, Então, assim, precisa de muita coisa, entendeu. E assim, e os professores, como são pessoas muito antigas, os profissionais da educação, eles estavam acostumados com aquele Guarulhos de antigamente. uhum. O saudosismo, né? Então qualquer coisa não tem aula, qualquer coisa você está entendendo? Para fazer esse É. pessoal voltar depois do covid, foi duro. Uhum, imagino. Não, o Gucci falou que ele dormia na prefeitura na época. Foi, ele ficou lá, ele dormia lá, ele ficava lá. Foi duro fazer eles voltarem, porque: "Ah, não, mas eles estão com o programa Saber em Casa", tão gente, tem criança que não tem televisão, e se tem televisão não tem ninguém para orientar, não vai aprender nada, Aí a conta não fecha, né, Mara? entendeu. E assim, eu era uma voz única, né, ali, É. porque para você debater com quem é dali, que acho que conhece tudo, né, mas eu Ima- não desisto fácil não, Não, imagina entendeu. os desafios. Mara, foi um prazer. O prazer foi meu. Bate-papo, não é nem Nossa, entrevista, é um é. bate-papo entre amigos. Antes da gente encerrar, temos o quadro Tiro Curto e Jogo Rápido, tá? Hum. Com perguntas e respostas. Educação em uma palavra, Mara. Eu sei que para você falar em uma palavra é difícil falar sobre É educação. vida. Quem não tem educação vive muito pior. É vida. Um desafio urgente das periferias. Ah, primeiro é a mobilidade urbana, que eu Uhum. acho que está muito ruim para a condução. É uma palavra, né? Mobilidade urbana. Uma referência na gestão pública.
Precisa de correções. Uma prioridade para São Paulo hoje? São tantas, né, Mara? Mas eu ainda continuo. É a inclusão dos menos favorecidos. É a Para prioridade. diminuir a A desigualdade, né? A desigualdade. desigualdade ó, falamos tanto de periferia Uhum, aqui, né? uhum, Guaianazes, Lajeado, uhum. um pouquinho ali de Guarulhos, mas a desigualdade ela aumentou, né, Mara? Aumentou muito. Aumentou muito, muito, muito. Então, eu acho que a inclusão dos menos favorecidos, o próximo prefeito, olha, o Nunes fez muita coisa com, principalmente moradia. Ele está Uhum, de parabéns. Eu acho assim, está entregando muita coisa nesse sentido, principalmente lá do nosso lado, tal, né? uhum. Eh, a educação zerou fila, tal. A saúde é um problema no É, Brasil, não é? crônico, né? Exatamente. Mas falta pensar na mobilidade urbana e na inclusão social. Precisa de políticas públicas diferenciadas É, nessas regiões, não adianta. né? Você precisa equilibrar as Então você coisas. tem que ter equidade. Não adianta dar igual para todo mundo, você tem que Uhum, dar mais para quem tem menos. Precisa é, de equidade social. né? Precisa equilibrar as coisas aí. Isso. E uma palavra, quem é Mara Gianetti? Eu sou transformadora. Ah, você é. Só pelo que você falou aqui, Mara, quem não te É. conhecia vai te admirar. E quem já te conhece. Eu cheguei a. Eu pensei muito nisso quando você Uhum, falou, quando você me passou como seria. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não adianta eu falar que sou Caxias, não. Eu sou transformadora. é, Onde eu entro para mudar. você é pioneira. Você é Entendeu? pioneira. E as E. pessoas enxergam isso em É. você. Porque quando você assumiu lá em Uhum, Guaianazes, estava na posse, todo mundo, poxa, Mara, a felicidade de é. todos, porque elas enxergavam em você, e enxergam em você o poder da É. transformação. E assim, por exemplo, eu ajudei criar a faculdade de Guaianazes, né? Porque Uhum, era do meu primo, e tal, e o curso de pedagogia. uhum, E o que que eu debatia? Porque é doutor só em faculdade, você sabe como é, né? sim. Eu falei, gente, não adianta, chegou aqui agora, nesse patamar do ensino, a pessoa chegou defasada, mas ela chegou. Uhum, E eu não posso brecá-la, é. eu tenho que ajudá-la, certo? Porque ela vai conseguir realizar o sonho dela de ser formada, a vida já vai brecá-la, vai ter vários lugares que ela não vai conseguir entrar. Uhum. Mas a partir desse incentivo, ela vai começar a melhorar a vida dela, Ah, não sim, com vai? E certeza. vai abrir a mente. Nós estamos aqui para abrir a mente das pessoas, não é? Uhum, E eu lembro, e eu tenho muito orgulho disso, porque eu tenho contato com várias delas, aquelas menininhas bem lá humildezinhas, sabe? De Guaianazes, Lajeadas, da Tiradentes, que foram fazer a faculdade, porque era um convênio da prefeitura com a faculdade, do estado com a faculdade, cresceram. é. Teve gente que prestou concurso da prefeitura, passou, você está Mudou, entendendo? mudou o ritmo da vida delas, Então eu né? falei, não, eu sou transformadora, porque também todos os funcionários que já trabalharam comigo, eles aprendem uma coisa, que nem eu falava para os meus funcionários lá. Vocês têm que entender que cada processo que vocês deixam aí, vocês estão atrasando no pagamento até. Vocês estão atrasando, vai faltar arroz, vai faltar feijão, vai faltar. Vocês têm que pensar a ponta, porque sabe quando Uhum. empurra para o outro, que é Sim, do outro? é, Entendeu? Então, assim, eu consigo fazer essa transformação em quem trabalha comigo, entendeu? De entender como é importante a nossa função. com O certeza. funcionário público é um cara muito importante, ele trabalha Uhum, para o povo, só que ele é, tem que entender isso, porque isso, muitos não entendem. é. Quando ele se efetiva, eles acham que, né? Mas ele trabalha para o povo. Agora, eu também quero te agradecer, tá, Eduardo? Imagina, eu que agradeço a tua presença Foi aí. muito bom trabalhar com você na prefeitura de Guaianazes, né? Lá foi um tempo muito Foi gostoso, muito muito bom. bom. E ver o seu crescimento agora que eu te acompanho de longe, né? E Obrigado, ter recebido esse convite para estar aqui hoje, tá? obrigado. Você me fez muito bem, porque eu gosto de levar as pessoas para a minha vida, né? Sim. E tem gente que eu falo que falta muito nesse mundo empatia, né? Tem Uhum, gente que depois você não tá com a caneta, eles te esquecem, sim. né?
e você nunca me esqueceu, porque a gente já conversava antes Sim. muitas vezes. Então, muito obrigada, foi um prazer, tá? Obrigado, Mário. Eu que te agradeço aí. E você volta futuramente, porque o teu tema, educação, é um tema constante, né? Sim, A gente sempre sim, tem que falar sobre sim. educação e voltamos a conversar. Estou muito feliz de ter você aqui. Ah, eu que agradeço, tá? E parabéns pelo programa, Obrigado. certo? Muito obrigada pelo convite novamente, tá? Obrigado, Mara. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe o nosso conteúdo. E até a próxima.